Estamos chegando aqui na nossa terceira corrida, ok? Mais uma corrida com odds abaixo de 3 e acima de 2. Porque são corridas relativamente mais fáceis para você treinar logo no início. Não é que seja mais fácil, toda corrida é difícil. Mas são corridas dentro de um padrão, ou seja, um cavalo um pouco melhor, o favorito um pouco melhor de início, ok? Mais uma vez o segundo lugar, não tão bom assim, mas também não tão ruim, uma odd de 3,85 e mais dois cavalos, ali o terceiro e o quarto, já com uma odd bem alta, os cavalos não tão bons assim, ok? Inclusive bem ruim, por exemplo. Mais uma corrida de salto, HRD, como você pode observar lá em cima, uma corrida de salto, HRD, ok? Temos relativamente bastante dinheiro no mercado, 967.540 de liquidez e uma corrida de 3 milhas, ok? É uma corrida um pouco mais longa, na verdade bastante longa, então tem que se tomar algum cuidado. Qual cuidado que vocês têm que tomar nessa corrida? Por ela ser longa, as coisas demoram um pouco mais de repente acontecer. Às vezes não, isso não é uma regra. Mas geralmente, ok? Geralmente, uma corrida de 3 milhas já não tem uma queda brusca logo de início. Demora-se mais a acontecer os indicativos, os indicadores, então vocês têm que ficar um pouco mais ligados, ok? Vamos dar o play aqui e vamos começar a brincadeira. Logo de cara, o que você pode observar aqui? Tem bastante lei contra o nosso cavalo favorito. Porém, o nosso segundo, que compete com o primeiro, ou seja, o cara que pode fazer frente, tem 1.405 contra ele e ele já subiu, ok? Ele já subiu. Então, apesar do meu cavalo favorito não estar tão bem assim logo no início da corrida, ou seja, entrar uma quantidade absurda de dinheiro, o nosso segundo também não está tão bem assim. Apesar que isso é uma corrida, como eu falei, de 3 milhas, ou seja, as coisas demoram um pouco mais a acontecer, ok? Demora tanto a acontecer as coisas que nada impede desse cavalo aqui 8.2, 12 ganhar não, tá galera? Isso aí é normal. Isso aí vocês, na vida de fazendo trade, vocês vão ver isso acontecer direto. Eu já vi cavalo com odds de 200 e pouco ganhar a corrida. Isso aconteceu já nesse tempão, já aconteceu pelo menos umas 2 vezes, ok? Então, corrida de cavalo é uma coisa imprevisível. Previsível. Por isso que não se aposta em cavalo, ok? Se faz trade. A gente entra na hora que tem que entrar e sai. Por isso que apostador de cavalo vende a casa, fica falido. Por isso que você sempre ouviu falar mal. E corrida de cavalo, eu tenho um tio, eu tenho alguém que já vendeu a casa, ficou pobre por causa de cavalo. Pô, exatamente por isso. O cara vê o cavalo, fica apaixonado por ele e fala, pô, esse cavalo ganha tudo, vou entrar com a minha casa. Pô, perde tudo. Porque não se aposta em cavalo, ok? Cavalo não se aposta. Aprenda os indicadores, como eu estou ensinando aqui. Aprenda a operar com pouco dinheiro. Tente fazer um bom percentual, ok? Aprenda a ficar constante, ou seja, ganhar todos os dias no cavalo. E pronto. E vá aumentando gradativamente. Considerações feitas, vamos à corrida. Agora, até aqui, nada a se fazer, concorda? Olha a quantidade de lei que nós temos contra o nosso primeiro cavalo. E por isso exatamente que eu estou andando em tudo que é lugar para ver se eu acho algum cavalo para trabalhar. Porque eu não tenho nada a fazer. Olha a quantidade de dinheiro que eu tenho contra o meu primeiro cavalo. Perceba que é uma corrida já diferente da segunda e da primeira, ok? Já é uma corrida um pouco mais complicada. Mas não é que seja mais complicada, é que nós estamos falando de uma corrida de 3 milhas. Ainda tem que acontecer muita coisa, ok? Muita coisa, é uma corrida mais longa. Então geralmente demora mais tempo. Nessas corridas mais longas, geralmente
começa a acontecer alguma coisa lá quando está chegando do verde para o amarelo, ok? Aquela mudança de cor lá da barra, do verde para o amarelo. Opa, olha lá o que aconteceu. Por isso, galera, que é uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Nem sempre que entra dinheiro em back, vocês têm que sair se aventurando, não. Vocês têm que esperar. Esse é um grande erro de quem opera cavalo. O cara vê entrando dinheiro em back ali, olha lá, entrou 780, 181, o cara já quer botar dinheiro. Pelo amor de Deus, galera. Não é assim que se opera. Se operar assim, vai perder toda a stake. Eu tenho que esperar tudo aquilo que eu falei acontecer. Entrar muito dinheiro em back, não ter nada em lei, ou muito pouco em lei, e ler o segundo cavalo, ou seja, o segundo cavalo continuar subindo. Perceba que até o nosso terceiro cavalo já caiu de 8 e já está em 7,6. Ou seja, não está tão mal assim, ok? Ele pode tranquilamente, em 3 milhas, esse cara aqui começar a descer muito e o segundo ir lá para o espaço, ok? Tá lá. Estou observando todos os cavalos para ver se eu acho alguma coisa para fazer. Não saio me aventurando não, galera. Não saio me aventurando. Ó, pum. Entra 1546 aqui. Eu vou sair me aventurando? Só porque entrou 1000 e pouco eu vou saindo botando back? Não, galera. Lembrando, é uma corrida de 3 milhas. Ainda tem muito para acontecer. E preste atenção no que eu vou falar agora. Talvez de tudo que eu falei, seja a coisa mais importante que eu vou falar. Até agora. Dessas 3 corridas, o que eu vou falar agora é muito importante. Como eu falei, o mercado de cavalo tem muito especulador, muito espertalhão. O cara sabe que é lógico, quem opera bem sabe que a galera trabalha nesse nível. Bota back aqui, a galera se aventura, entra. Por isso que eu estou falando para vocês, desde o início, desde a primeira corrida, que o mercado de cavalo é um conjunto. Não adianta só entrar back aqui, sendo que olha a quantidade de lei que eu tenho no meu primeiro cavalo, ok? Não adianta isso, galera. Eu tenho que não ter nada quase em lei aqui e está entrando muito dinheiro aqui. Por quê? O cara botou 1546 aqui, se você se aventurar e entrar aqui, o que ele faz? Ele retira o dinheiro dele e esse mercado vai lá na lua, galera. De 2,82 vai para 3, 4 e pronto. O cara botou 1546, aí você entra aqui, vou entrar aqui em 2,80 porque isso aqui vai descer. Nada disso. Nada disso, galera. Porque se você entrar aqui em 2,80 e esse cara tirar 1546, quem vai suportar você no mercado? Quem vai ser seu suporte? Ninguém. E se continuarem colocando lei aqui, esse cara aqui vai sair de 2,82, vai lá em 4, 5. E aí? Olha o prejuízo. Aí você vai fazer o quê? Vai ter que fechar, porque você vai ficar guardando, tomar mais, se esse cavalo realmente tiver mal. Então não é porque entra dinheiro aqui que você vai sair botando não. Tem que ter tudo aquilo que eu falei. Muito dinheiro em back, nada em lei esse cavalo e continuar o segundo cavalo estando mal. E se o terceiro cavalo passar o segundo, a gente vai apertar a barra de espaço para organizar os cavalos. Então agora a gente tem que ficar atento nisso também. Tem que ficar atento se o terceiro cavalo vai passar o segundo para a gente organizar. Ou se o terceiro cavalo desce ao ponto de virar primeiro. Aperta o barra de espaço e organiza. Não é também, galera, para ficar apertando barra de espaço o tempo inteiro, não. Senão, às vezes, a tua aposta está num, aí você aperta a barra de espaço, ele já não é, esse cavalo que você estava vai lá para quarto e pronto. Você já se perdeu, não sabe nem mais o cavalo que está operando. Só vai apertar a barra de espaço numa hipótese. Por exemplo, se o terceiro cavalo, o quarto cavalo começar a ficar muito bem, passar o segundo que você está vendo, eu aperto a barra de espaço e só, galera. E se você perceber que o segundo cavalo está oscilando com o terceiro, não aperta nada. Só se ficar discrepante o negócio, da maneira que está agora, 1,4.2 e 7,4, ok? Então, observação feita.
Nunca se aventura, porque o cara saiu botando 1546 aqui. Ah, vou entrar aqui porque o André falou que quando entra muito dinheiro aqui em back eu vou entrar. Não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei. Eu falei, quando começar a entrar muito dinheiro em back, não tiver nada em lei, e aqui no segundo cavalo tiver continuar subindo, ou seja, as pessoas, os apostadores continuar colocando lei, aí você entra. Não é porque o cara botou um dinheirinho aqui em back que eu vou sair botando não. Senão vai tomar prejuízo. O cara vai tirar esse dinheiro daqui, essa odd vai lá em cima e pronto. E aí tá você chorando. Ok? Beleza. E é isso que aconteceu. E é exatamente isso que aconteceu. Olha só o que aconteceu. O cara botou 1546. Botou 1546 e tirou. Se aquele cara ali bota 1546, 1546, e você, olha lá, 1700 e pouco, 1546. A galera começa a colocar ali aí ele vai e tira. Se você tivesse se aventurado aqui em 2,80, pum, já estava tomando prejuízo. Olha lá, foi a 2,90, voltou. Tá entendendo? Eu podia ir muito além disso, ir a 3, a 4. Então tem que prestar atenção. E nesse momento entra 1521 aqui em 2,84. Ou seja, tem algum motivo de você entrar em back esse cavalo favorito? Ah não, vou entrar porque eu vi que o Tambura, esse cavalo 5 aqui, nosso favorito, o tal de Tambura, porra, eu li que ele ganha todas as corridas, ele é fantástico. Então vai com Deus, meu filho. Que quando você perder a sua banca, aí você vai ficar desesperado. Não faça aposta em cavalo. Essa é a minha recomendação. O cavalo é imprevisível. Se ele tiver com uma dor de dente, uma dor de barriga, pronto. O desempenho dele não comeu direito no dia anterior. Pronto. O cavalo que era muito favorito, você não sabe, o apostador botou dinheiro nele e pronto. Ele não vai render nada, o último cavalo ganha ele. E ele chega em último. Então, recomendação, espera o mercado dar todos os indicativos para você entrar, ok? Pelo amor de Deus. E cuidado com essa galera especuladora. Espera, por exemplo, quando alguém botar 1.700, 1.500, espera para ver se vão ter outras pessoas que vão colocar mais dinheiro, para ver se a galera tira o lei do cavalo, ou seja, ter pouco lei no cavalo favorito e muito back. Espera também para ver se o cavalo 2 continua subindo, como é que está reagindo ele. Espera tudo isso antes de você se aventurar a entrar. Bota dinheiro em cima da odd amarelinha. Aqui, ó. A odd é 2,84. Eu vou botar em 2,84? Tenta botar em 2,90, 2,92. Para ver se pega em cima e já fecha embaixo. Você já fecha alguns tiques. Tudo isso. Percebe a barra lá em cima do verde por amarelo. Tudo isso funciona em conjunto. Não é uma coisa. Não é porque o cara botou 1.500 ali e vou sair entrando. Aí você bota, ele tirou o dinheiro, olha o que aconteceu. Subiu. E aí, para completar, o cara aqui já botou 1.521 conta. E você tá lá, ó. Você já estaria com prejuízo. Entendeu? É isso que é o detalhe. Olha lá, 2.339. Você estaria ali com prejuízo. Torcendo para aquele dinheiro ali fosse comido. Olha lá que eu falei com você. Olha para onde que foi a odd. Para quase 3, galera. Já passou de 3. Entendeu? Então tem que esperar. E o que eu fiz até agora? Olha lá. Não fiz um centavo. Por quê? Tem os indicativos que eu estou falando para vocês? Não tem. Tem muito dinheiro back, a galera tirando dinheiro em lei, o segundo está subindo. O segundo está subindo, mas os outros indicativos? Vamos aguardar, galera. Senão vai tomar prejuízo. Ok? Eu tô sendo repetitivo. Eu tô falando várias vezes a mesma coisa. Muitas vezes. É melhor ser chato do que vocês tomarem prejuízo aí de bobeira. Presta atenção, pelo amor de Deus. E percebe só, olha a quantidade de dinheiro que a galera começa a botar back ao segundo cavalo. Agora, nesse segundo cavalo, nitidamente nós temos mais back do que lei. Ok? Olha o que temos em lei, 238, 116, olha quanto nós temos em back, muito mais, certo?
Então é por isso que eu já estou aqui no segundo cavalo. Porque eu estou vendo que o nosso primeiro, agora é uma corrida um pouco diferente das que a gente fez. O nosso favorito já não está tão bem assim. Ele pode até ganhar essa corrida, mas nesse momento, corrida de cavalo é feita por momentos. Nesse momento, ele não está tão bem assim. Então já estou aqui no segundo. Estou aqui no segundo, mesmo ele estando numa odd 4, olha quanto de dinheiro a galera botou. E o que me motiva a estar olhando para ele? O seguinte motivo. Pô, se o nego tá botando essa quantidade de dinheiro numa odd enorme dessa, é que alguém tá vendo um potencial, pelo menos nesse cavalo. Porque nego não é maluco de botar 1.200 e pouco, 135, 222 num cavalo que esteja tão mal assim. Tá entendendo? Porque é uma odd muito alta, 4. Se o cara tomar um prejuízo, ele toma um prejuízo absurdo. Então é isso que me motiva. E eu tô olhando para ele. Não saio me aventurando, galera. Não saio. E aqui a gente inverte. Qual cavalo que compete com esse segundo aqui? O terceiro, o quarto e o primeiro. O que eu vou olhar? Vou olhar para o primeiro. Porque ele é o cara que diretamente está concorrendo comigo. Dou até uma olhada para o terceiro também. Mas o que eu quero dizer? Agora eu inverti. Ó. Eu tô vendo se a galera começa a colocar Leia, que é o primeiro. Porque se a galera estiver colocando Leia o primeiro e continuarem colocando Beck aqui, o que vai acontecer com o segundo cavalo? Vai descer. É bem lógico. Se o terceiro a galera começa a colocar Leia e ele subir, o cara que está concorrendo com ele vai descer. Olha a quantidade de Beck que está entrando aqui. Olha aqui que já tem Milley, quase nada. Eu estou esperando. Rompeu a odd. Um fator muito importante. Olha a odd psicológica 4 aqui sendo rompida. Ok? Sendo rompida. Uma odd difícil ser rompida 4. E ela é rompida. E olha lá. Olha o que acontece. Olha a galera tirando lei. Galera tirando lei do cavalo. Isso significa que ele vai descer? Se ele vai descer, só Deus sabe. Mas preste atenção. Porra, bem provável, tá, desse cavalo descer. Ok? Bem provável. Por quê? Olha a quantidade de back, olha que nós já temos em lei e olha o que está acontecendo com o nosso favorito. Nosso favorito não está muito bem nas pernas, pode até ganhar das patas. O terceiro cavalo tá naquele chove no molha, não acontece nada, e o quarto nem se fala. A quantidade de lei que tem ele está em 18. Então, e estamos chegando lá em cima daqui a pouco na mudança do verde para amarelo. Então, estou de olho. Estou de olho. Estou de olho para ver o que acontece. Não saio me aventurando, porque é um cavalo não muito bom. Não é porque está entrando um pouco de dinheiro que eu saio me aventurando. Eu estou esperando uma confirmação um pouco maior para ver se eu entro nesse cavalo. Seja uma confirmação de dinheiro. E começa aí, ó. E eu tô olhando só ele, ó. Esqueci até o meu favorito nesse momento. Tô nem olhando mais o meu favorito. Tô só olhando ele. Tô vendo descendo. Aí, pum. Agora entra 651 aqui. Opa, tô em alerta. Entra 651. E tá lá, ó. Tô só olhando o cara agora. Nesse momento, o que acontece? Retiram dinheiro aqui do back e o meu favorito começa a descer. Olha a jarrada de back. Até aqui estamos em 3,30. Meu favorito é em 3,30. Tô olhando o meu segundo. Não me aventuro. Não me aventuro. Por quê? Tava esperando uma confirmação de dinheiro maior, tipo 1.200 e pouco entrando, 1.500 e pouco. Aí eu até ia fazer um chique nesse cavalo. Não vem essa confirmação, ou seja, não vem um valor muito alto de dinheiro que me faça ter confiança suficiente para eu entrar. Não vem. Esse valor não vem. Entra 507, eu penso até entrar, mas alguma coisa me fez desmotivar. E na verdade, olha só, é uma odd muito alta, ok? É uma odd muito alta. Apesar de eu ter muito back aqui, não ter muito lei aqui, e ter lei contra o meu favorito, eu fico meio receoso e não entro. Poderia até ter entrado, pego um tique, sim, mas concorda comigo que esse cavalo também não é tão bom assim, suficiente para eu entrar e poder ir contra mim?
Então fico menos receoso, fico bastante receoso na verdade. E aí não entro, não faço nada. E aí eu começo a perceber que o meu favorito começa a descer. Rapidamente, olha o que eu faço. Ó. Começo a perceber que está saindo dinheiro de back do meu segundo que eu estou olhando aqui. Sai dinheiro e automaticamente já olho para o primeiro de novo, porque percebo que entra 1995. Era isso que eu estava esperando que acontecesse no segundo e não acontece. Pelo contrário, a galera tira o back. Poderia ter feito um X? Poderia, mas era arriscado. Tanto é arriscado que olha o que acontece. Subiu bastante. E agora, estou olhando aqui o meu favorito. Estou olhando o meu favorito, esperando, não saio me aventurando, não é porque entrou... Olha só, vou repetir. Vou repetir mais uma vez o que eu falo. Entra aqui em 3, 2.264. Ok? 2.264. Rompe a odd psicológica de 3. Opa, eu tô ligado. Mas é suficiente para eu entrar ainda no mercado? Não é suficiente. Por quê? Tu acha que eu vou ser o primeiro a me aventurar? Colocar aqui, aí esse cara tira esses 2.264 aqui, pum, sobe. Vai lá para 3, 4, 5. Não vou fazer isso. Eu espero outras pessoas entrarem na minha frente. Olha só o que eu espero, ó. E começa mais dinheiro a entrar. E a galera tirar o lei daqui. Ok? Apesar de ter esse 1.614 aqui do lado de 2,84. Estou esperando, ó. Aí começa a entrar bastante dinheiro. Agora sim, ó. 723, 68, 116, 1930. Ou seja, teria que ser comido todo esse dinheiro se eu colocasse aqui para você tomar um prejuízo. Mesmo assim, estou aguardando, pum, entro. Aí decido entrar. Ok? Por que eu decido entrar? Olha o que acontece. Começa a descer o meu cavalo. Começa a descer. O meu segundo cavalo está preso aqui. Por quê? Nós temos bastante lei contra ele aqui. Tem até um dinheiro considerável aqui em back. Mas olha a quantidade de back que nós temos aqui no meu primeiro cavalo. E olha a quantidade de lei que eu tenho. Ok? É isso que tem que ficar ligado. E aí eu decido entrar. Perceba o que eu faço. Em vez de eu colocar em cima, eu coloco embaixo. Por que eu coloco embaixo? Falei para vocês sempre colocar assim. Mas veja só por que eu coloco embaixo. Comecei a perceber uma entrada muito brusca de dinheiro. Se eu coloco em 2,94, em 2,96 para entrar, concorda comigo que esse 977 tem que ser comido antes de me pegar em 2,96? Aí veja, se esses 977 for comido e me pegar em 2,96, significa que o meu cavalo 1 tá ruim, tá mal. Porque, porra, comeram 977, comeram mais 35 para me pegar lá em 2,96? Porra, isso pode romper 3 e ir lá pro alto. Então, o que eu forço a barra aqui? Nesse caso, eu vou botar abaixo de 2,92. Por quê? Porque, pelo menos, se eu tomar um prejuízo, eu vou tomar ali até 2,98. Por quê? Porque ele pode descer, pode acontecer dele desabar e descer muito velozmente, de 2,92 e lá, 2,64, 2,50 e descendo. Ou pode acontecer dele subir, mas se ele subir, ele para aqui nesse suporte aqui de 1930. Se subir, para eu tomar um prejuízo, esse 1930 também tem que sair do mercado, ok? Ou seja, tem esse cara aqui me suportando. Então o que eu faço? Aí nesse caso eu entro abaixo de 2,92. Entro, já boto o meu mouse aqui do lado direito e imediatamente entrou no mercado, velho. Como você sabe que entrou? Vai aparecer vermelho para o red e verde para o green, ok? Entrou no mercado, meu dinheiro, eu já tô com o mouse aqui do lado direito. Só que para eu tomar red, olha lá o 1930 lá. Tem que ser comido. Ok? Tem que ser comido. Eu já fecho imediatamente. Comecei a perceber que está subindo, já fecho. Porque, olha lá, a galera tirou dinheiro e se esse 1946 aqui tirar agora, esse aqui vai lá para o alto. Porque olha a quantidade de lei que está entrando. Percebi isso e já saio. Olha lá em 3, sendo comido. Então tudo isso tem que ficar atento a isso no mercado. Muito atento. Ok?
Mais uma vez, olha o que eu faço. Mais uma vez, olha o que eu faço. Estou com 21 centavos de prejuízo. Boto para entrar de novo. Por quê? O cara bota 270 aqui na minha frente. Bota 270. Para eu tomar prejuízo, absurdo, tem que sair os 270, tem que sair 1857. Então eu entro, porque aqui em lei agora tem 140, 71, ou seja, pode acabar descendo e eu estar na frente da fila e sair desabando, ok? Eu estou esperando, mas eu estou atento. Estou esperando, mas estou atento. Ligado. Se comeu 1857, eu boto para fechar imediatamente. Começa a descer, não me apavoro mais uma vez. Estou esperando. Agora, qual é o meu sonho, galera? Qual é o meu sonho no mercado agora? O meu sonho é o seguinte. Esses 1588 aqui sumir. Ou seja, começar a ser comido, sumir e isso aqui desabar. Lembrando que nós temos uma odd psicológica aqui de 2,80. Pum, desce uma rajada muito forte e eu fecho aqui embaixo. É isso que eu quero. Vamos ver se isso acontece. Começa a ser comido, ó, lá em 2,84, começa a ser comido. Pum! Olha só o que acontece. Tudo que a gente queria. Tudo que a gente queria. Olha lá. Começa a ser comido o dinheiro aqui em 2,84. Ó, entra 4.000 e pouco. E o nosso cavalo 2 continua mal. Olha lá subindo, ó. Olha lá a quantidade de back que temos aqui. Quase nada, ok? Beleza. E aqui no nosso favorito, 4.086. Era tudo que a gente queria, concorda? E eu estou esperando, ó. Entra mais dinheiro ainda. Eu vou fechar agora? Não vou fechar. Percebo que começam a tirar dinheiro. Já fiquei ligado ali para fechar. Não fechei. E estou esperando, ó. E tá descendo, estou esperando. Olha a galera tirando o lei, ó. Olha a galera tirando o lei aqui, ó. Tô ligado. Também tô ligado no meu segundo. Isso tudo eu tô olhando, galera, ao mesmo tempo. Eu vou voltar de novo isso aqui. Olha lá. Entra 4.000 e pouco. Tô aguardando, ó. Não fecho de cara. Tô esperando, ó. Tira 4.000 e pouco, mas eu tô esperando, ó. Tô esperando. Porque eu também tô olhando o segundo cavalo e o cavalo 2 está subindo também e tô esperando, ó. Tô esperando. Agora, se o cavalo 2 começa a descer muito bruscamente, eu já fecho. Ok? Tô esperando. E boto para fechar. Por que eu boto para fechar? Olha só o que eu faço. Não fecho de cara, fico aguardando, fico aguardando. Só que olha o que acontece. Olha o que me motiva a fechar. Tô aguardando aqui, tô aguardando. Pum, aguardando. Pum. Começam a tirar o back. Começam a tirar o back. E aqui, ok? Eu vi sumindo 2 leis aqui. Olha só no segundo favorito, ó. Tinha 136. Vou voltar aqui, ó. Olha quanto que tinha aqui no segundo favorito. 146 e 355. Enquanto isso não some, eu tô aqui no mercado 1. No mercado favorito. Tô esperando aqui, ó. Tô operando no cavalo 5. 1.000 e pouco é comido e eu tô lá, tô esperando. Entra 4.000 e pouco, eu tô esperando. Já percebi, tá? Já dei uma olhada aqui pro segundo e percebi que esse dinheirão aqui já começa a sumir. Tanto é que sumiu aquele 300. Ok? Mas tem 5.000 em back. Eu tô esperando. Os meus 5.000 desaparecem. Já comecei a ficar preocupado. Desaparece. Aí, pum, tô ligado. Tô bem ligado. Ó o meu mouse acompanhando ali, ó, no lado direito. Prontinho para fechar a qualquer momento isso aqui subir, ó. Prontinho para fechar. Ó, fico receoso. Bom, tirou meu back. Tô receoso, tô bem receoso. Porque isso pode subir a qualquer momento. Olha o back saindo, ó. Percebi que o back começou a sair. Olha aquele dinheiro que estava lá em lei no segundo. Sumiu. O que eu fiz? Abraço. Botei para sair no mercado. Mas sempre escolhendo, galera, os melhores preços. Sempre escolhendo valores
bons. Eu não saio fechando em qualquer lugar não. Eu não vou fechar lá em 1,74 não, tá vendo? Lá em 2,78, eu não vou botar para fechar lá não. Ok? Eu vou escolher aqui o que eu quero. Não vou ficar desesperado não, porque está subindo, me dando head. Não me importa, ele está tirando um pouco do meu lucro. Eu vou sempre tentar escolher os meus melhores preços, na medida do possível. Agora, começou a subir, 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 eu tento fechar onde der, ok? Bom, botei para fechar. Assim que eu boto para fechar, já me arrependi de ter fechado. Porque olha só, começa a entrar back aqui. Eu tenho esses 867, mas olha o que acontece com eles. Ó. Começa a ser comido, entrando dinheiro sendo comido, entrando dinheiro sendo comido. Olha lá, pum, foi comido. O segundo cavalo sobe. Olha lá o que acontece com o segundo cavalo. De 3,60, olha para onde ele vai. Ó. Olha o segundo cavalo agora, dá uma olhada para ele. Ó. Dá uma olhada para o segundo cavalo. Ó. Olha o que acontece com ele. Olha o que acontece com ele. Os 800 vai sendo comido, olha o que acontece com o segundo cavalo. Pum! Já está em 4, galera. O segundo cavalo subiu, aquele valor ali desapareceu. E é isso que eu faço. Ó. Já entro aqui abaixo de 2,58. É isso que eu faço. Ele me pega lá em 2,58 e qual é o meu sonho, galera? O meu sonho agora é o seguinte. Que esses 1.147 aqui sumam, ok? Então, eu tenho que ficar muito atento com essas entradas. Porque podem começar a colocar muito dinheiro aqui e isso lá em cima. Por isso que eu já tenho que botar o mouse aqui. Assim que eu entro no mercado, eu já boto o mouse aqui do lado direito imediatamente para poder fechar em green head. Isso é muito rápido, velho. Isso é muito, tem que ser muito rápido. Ok? Olha lá, tô esperando. Tô esperando. Pum. Ok? Tá lá. Botei para fechar. Por que eu botei para fechar aqui? Porque eu percebi o back saindo. Ó. Vê se não é. Ó, os 800 lá do lado dos 56 de novo. Ó. Sendo comido, ele está sendo comido. Boto para fechar. Boto para entrar, na verdade. Assim que eu entro, percebo que entra 1147. Eu vou ficar arriscando? Pum, vou nada. Já vou botar para fechar. Percebo que entra a lei, boto acima para fechar. Porque isso podia ir com muita força contra mim. Ok? Isso podia ter subido com muita força. O que eu fiz? Boto para fechar rapidamente. Boto para fechar isso rapidamente. Tô sempre olhando ali pro meu segundo cavalo, galera. Sempre olhando, sempre. Sempre olhando pro meu segundo cavalo. E tô agora aqui aguardando os mesmos indicativos. Os mesmos. Back no primeiro cavalo, galera tirando lei e o meu segundo cavalo aqui subindo, ok? Sempre olhando isso. Olha lá. Começa a entrar back no primeiro. O meu cavalo 2 continua lá, ó. 3,90, 4, 3,90, 3,80, sempre assim. Entro de novo. Entro no mercado. Olha lá. Por que eu entro? Eu percebo ó, que aquele 100 ali, ó, ele entra e já é comido imediatamente. Olha lá. Bom, entra, na verdade, 300. Olha aqui, ó. Olha ali do lado de 2,64, ó. Olha. Olha lá. Olha o que vai acontecer. 2,64, fica olhando. Entra 300, já 226, rapidamente é comido, ó. Olha lá o que acontece. Pum, comido. Foi comido, ó. O mercado tá com um pouco de confiança nesse cavalo. Tá com confiança, ok. Vou olhar para o segundo. Quando eu olho para o segundo e vejo que tem 665 contra ele, é a minha motivação para entrar novamente no mercado. E é isso que eu faço. Espero simplesmente uma confirmação, mais uma, ó. 100 e pouco foi comido muito rapidamente. Pum, começa a entrar back e eu boto lá em cima para fechar. Ok? Boto back e fico esperando. Ó. Já boto o mouse do lado direito aqui, ó, urgente para fechar. Começo a ver mais uma vez que estão retirando dinheiro e começa a pensar em fechar. Mais uma vez. E fecha. Ó. Fecha por quê?
começa a sair dinheiro do lado de back. Eu fico aguardando, não fecho logo não. Mas quando eu vejo que começam a tirar dinheiro aqui do back, mais uma vez eu aborto a missão de ficar esperando e saio com 3,42 no mercado. Mais uma vez, já saio e fico aguardando mais um indicativo. E nosso segundo cavalo continua lá, com 600 e pouco, 700 agora resistindo ele. Por isso que eu estou bem tranquilo que a qualquer momento esse primeiro cavalo pode dar uma queda. Porque o nosso segundo nunca saiu disso. Ok? Nosso segundo nunca saiu disso. Ali eu só tentei fechar alguns centavos. Ok? Alguns centavos. Nesse momento, nosso cavalo 1, o nosso favorito, está passando por uma certa estabilidade. Por isso que eu estou olhando aqui para o 2. Ok? Estou olhando para o 2 porque o nosso favorito deu uma subida ali estranha. Com certeza uma especulação no mercado. Eu estou olhando aqui, ó, para o primeiro e para o segundo. Porque o nosso segundo agora desceu. No final, ele cismou de descer. Saiu lá de 4, olha onde que ele está. Bom, nisso que eu estou olhando para o segundo, começa aquela rajada no primeiro. Começa aquela rajada no primeiro. E como esse cavalo me deu confiança, ou seja, o histórico desse cavalo, me deu confiança ao longo de toda a corrida, porque nós temos que perceber isso. Isso é muito importante. Qual Cavalo que a gente teve confiança, ou seja, o cavalo que a gente operou a corrida inteira, ou seja, que nunca, que deu sempre maior lucro para a gente, que o mercado sempre teve operando nele com mais força. Qual cavalo? O primeiro. Então eu estou sempre olhando para ele no final da corrida. Apesar do segundo ter dado essa queda no final, eu estou olhando para ele. E é isso que eu faço. Vejo uma rajada entrando, estou olhando. Ó. Não me aventurei no mercado, mas estou olhando. Quando eu vejo que o segundo cavalo agora foi a 4.4, era o que eu estava esperando. Ou seja, o segundo cavalo ficou mal. No final da corrida, o que eu faço? Pum, tenta entrar. Viu eu colocando o stake lá em cima? Olha lá, até aqui eu não entrei, porque agora eles estão lado a lado. Qualquer momento esse cavalo 2 pode subir, pode descer. Qualquer momento ele pode descer. Quando eu percebo que esse cavalo 2 sobe, aí o cavalo que me deu mais confiança a longo prazo, ao histórico da corrida inteira, é o cavalo que eu vou entrar. Mas eu coloco lá em cima, para ele tentar me pegar e quando descer já me dá em lucro. Percebo, olha só o que acontece, ó, muito back entrando agora nele, quase nada de lei, e o meu cavalo, 2 subindo. Todo indicativo que isso vai descer no final da corrida. Quem vai descer? O cavalo número 1. E é o que eu estou esperando. Quando eu percebo que o meu cavalo 4 o meu cavalo 2 foi a 4.4, ou seja, o meu segundo cavalo foi a 4.4, aí eu estou confiante que esse meu cavalo 1 vai descer. Mas eu vou botar abaixo de 284? Não. Eu tento botar lá em cima, porque ele pode tentar subir e quando ele descer, ele já me dá lucro. Olha lá eu tentando botar, ó. Olha onde que eu vou botar. Viu ali onde que eu botei? É que foi muito rápido. Olha só. Vou tentar ser bem pausado, ó. Aqui, ó. Bom. Tá vendo a minha stake aqui abaixo de 2,90? Vê se eu coloquei embaixo em 2,70. Não. Eu percebi que o meu cavalo 2 ficou mal das pernas, ela foi a 4.5 e isso me motivou a entrar. Por que me motivou a entrar? O meu segundo cavalo ficou mal, muita entrada em back, olha o que temos em lei, nada. Mas imediatamente eu coloco acima do amarelinho, que é onde a odd que está no momento, coloco ali abaixo de 2,90 uma odd para a minha stake, para quê? Para que ele me pegue lá em cima e quando ele desça já feche. E é isso que eu espero. E o que ele faz? Me ignora. Não me pega lá. Eu aperto o X e já entro aqui embaixo de 2,76 de novo. Por quê? Eu quero que ele me pegue ali e desça. Pum. E nesse momento ele me pega. Ele vai lá em cima, vou voltar de novo. Olha o que acontece. Ele não me pega a primeira vez. Ok? Ele não me pega. Ok? Não me pega. Eu percebo que o meu cavalo, ó,
4.2, vai a 4.2, isso me motiva a entrar no mercado. Nisso que me motiva a entrar, eu coloco lá em cima, para ele me pegar. Ele não me pega. Eu aperto X e imediatamente coloco de novo aqui em 276. Porque qual é o meu sonho, galera? O meu sonho é que de 2,62 ele vá até ali e me pegue, corresponde, desça e me dê o lucro. E é isso que acontece, ó. Ele me pega lá em cima e eu imediatamente coloco meu mouse aqui na direita já para fechar o lucro, ó. Só que aí eu não vou sair fechando. Eu vou esperar para ver o que acontece. O meu cavalo 2 continua muito mal subindo. Tem back entrando e eu estou esperando aqui, ó. Estou esperando. Pum. Vou tentar fechar o melhor preço possível. Estou aguardando. E agora está acontecendo tudo que a gente quer. Olha a quantidade de back, olha o que temos em lei e olha o nosso cavalo 2. Mal das pernas. E é isso que a gente está esperando desde o início. Pum. Percebo que o back sai. Ó, até aqui estou esperando. Quando aquele 273 sai, ó, o cara tira. Ó, pum, pum. Quando eu percebo que isso acontece, eu vou e fecho imediatamente. Porque isso podia ir com muita força contra mim. E tá feita a corrida, galera.